Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos para o estudo da 10ª lição, Adultos, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O assunto do trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Nosso assunto da lição, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O texto áureo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática nos fala que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Antes de prosseguirmos, não esqueça de deixar a sua curtida ou seu like aqui neste vídeo. Lembre-se também, ao final desta aula, desta lição, de você encaminhar para outras pessoas, seus amigos, irmãos em Cristo, de outras igrejas, de outras congregações, compartilhar o link deste vídeo. Dessa forma, você estará espalhando a boa semente aos corações. Na introdução do comentário, lemos que, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. O que significa esse sacrifício vicário? Sacrifício substitutivo, ou seja, no lugar de alguém. Segunda forma de ver a ceia, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E a terceira forma de ver a ceia, um olhar para o futuro, quando mantém a sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo.
Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. O primeiro tópico da lição nos fala sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vejamos a tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, este cálice é o meu sangue. Quando falamos de romanismo, estamos nos referindo à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela entende que, durante o cerimonial, os elementos, o pão e o vinho, se convertem, se transformam no corpo e no sangue de Cristo. É chamado esse ensino de transubstanciação, ou seja, as substâncias se transmutam, se transformam. Ou seja, o pão ele se torna carne e o vinho se torna sangue. Esse é o entendimento da Igreja Católica Romana. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro deles, de natureza lógica. Quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente. Portanto, ele não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética, ou seja, interpretativa do texto bíblico. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Obviamente, ele não estava dizendo que era uma porta literal, ele estava usando uma figura de linguagem, ele estava usando uma metáfora. A mesma coisa ele faz aqui ao apontar o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e do seu sangue. Esse é o significado que ele quis transmitir. Já na doutrina, na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Veja então que a doutrina luterana, vinda do protestantismo reformado, ela meio que pega carona na doutrina católica. Esse entendimento é chamado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Vejamos, por fim, a posição pentecostal, a posição evangélica. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, e nem tampouco está Jesus presente fisicamente nesses elementos. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Ou seja, a ceia é um memorial, é uma lembrança do sofrimento que Jesus passou. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Vamos ao segundo tópico da lição, o propósito da ceia do Senhor. Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Quando nós analisamos todo o texto da nossa leitura em classe, em 1 Coríntios 11, nós vimos que o apóstolo Paulo estava repreendendo os crentes em Corinto porque eles não estavam celebrando a Santa Ceia da maneira correta. Eles estavam transformando a Santa Ceia num jantar, ou seja, eles estavam trazendo outros alimentos além do pão e do vinho. E com isso estava havendo divisões. Algumas pessoas, com certeza com mais posses, com mais condições, levavam mais alimentos, se fartavam. Quando Paulo escreve um tem fome e outro embriaga-se, ele quer dizer um tem menos e outro tem mais. O embriaga-se aqui não tem o sentido de ficar bêbado, mas o sentido de ficar farto, empanturrado, de barriga cheia. E é o que acontecia. Eles não repartiam os seus alimentos. Aqueles que traziam mais, comiam mais. Os que não traziam nada ou pouco, ficavam com fome. E Paulo está querendo então colocar ordem na casa e dizer: a Santa Ceia não é um jantar comum. A Santa Ceia é apenas os elementos pão e vinho. Ela não é para fartar a barriga da pessoa, não é para encher a pança, digamos assim. A Santa Ceia é para celebrar a morte e ressurreição de Jesus.
Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. O segundo item nos fala sobre outro propósito da Santa Ceia: proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama que Ele voltará. Jesus disse: todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este vinho, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, se Ele ainda vem, é porque Ele não está presente naqueles elementos. Os elementos, pão e vinho, representam o corpo e o sangue de Jesus. Aponta para a segunda vinda dele. Por quê? Quando Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, lemos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele entrega aos seus discípulos o cálice e disse: bebam dele todos, porque não beberei mais do fruto da videira, ou seja, do vinho, até que beba convosco no reino de Deus. Então ele estava apontando para uma celebração futura. Veja que deste cálice Jesus não tomou. Ele deu aos seus discípulos como uma forma de dizer: eu vou beber o cálice com vocês no futuro, no reino de meu Pai. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que sua pátria não é aqui. Outra razão para celebrar a ceia: celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Corinto era uma igreja muito dividida, uma igreja muito cheia de panelinhas, de grupos, digamos assim. Portanto, a ceia do Senhor, ela precisava superar todas essas divisões que existiam entre os coríntios e que, com certeza, são divisões que existem desde as maiores às menores igrejas. A ceia do Senhor, ela vem nos lembrar que nós somos um só corpo, nós fazemos parte de um só rebanho e que, independente de nosso status social, nosso status eclesiástico, conhecimentos teológicos, nós somos um só povo. Paulo, então, reprova os coríntios por causa das divisões que estavam acontecendo também durante a ceia do Senhor. Aquilo que deveria ser uma celebração de comunhão, de amor, de ágape, agora estava sendo mais um fator de divisão entre a igreja. Mais uma maneira de dizer nós e eles. Nós que trouxemos comida bastante estamos cheios, e eles que não trouxeram, ou vice-versa também. Por causa disso, o clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígios, intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Portanto, toda vez que participamos da ceia do Senhor, nós devemos lembrar sempre a comunhão que deve existir entre os crentes. Terceiro tópico: o modo de celebração da ceia do Senhor. Primeiro, o que é participar indignamente? Concernentemente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente, ou seja, de forma indigna. O termo português é uma tradução do grego anaxios, um advérbio que indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, ou seja, de forma desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, uns comiam mais que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam ou se empanturravam em outras traduções.
era uma celebração reverente, assim deve ser a ceia do Senhor. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, porque, no fundo, todos somos indignos, ninguém é digno. Portanto, o que Paulo está utilizando aqui não é o estado da pessoa, mas a forma que a pessoa participa. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas sim pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Por isso, sempre devemos conscientizar os membros e congregados que participam da ceia do Senhor para que vivam uma vida santa, sem pecado. Ou, se pecarem, que se arrependam, que deixem o pecado, que confessem o seu pecado, não somente no momento da celebração da ceia, mas inclusive antes mesmo. Bom seria se, ao anunciar a celebração da ceia, dali a alguns dias ou semanas, todo líder, todo pastor dissesse: se algum irmão não se sente em condição de participar da ceia, precisa ter uma conversa aqui ao pé do ouvido, no gabinete, estamos à disposição. Não vamos deixar aquele momento de arrependimento e confissão de pecados apenas para o momento da celebração da ceia, mas vamos procurar oportunizar isso em outras situações antes da celebração da ceia. A título de curiosidade, vamos trazer aqui a liturgia da Santa Ceia, que aparece no Didaquê, na obra Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, uma espécie de catecismo cristão do primeiro século. No capítulo 9 diz assim: celebre a Eucaristia assim, Eucaristia, no caso se referindo à Santa Ceia. Diga primeiro sobre o cálice: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Depois diga sobre o pão partido: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através de teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Da mesma forma como esse pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo para sempre. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor, pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Isso aqui, portanto, nos mostra que já no primeiro século havia a tradição cristã de que apenas as pessoas batizadas em nome de Jesus, ou seja, batizadas nas águas, pudessem participar da Santa Ceia. Ainda continua aqui o ritual da celebração da Santa Ceia no Didaquê, dizendo: após ser saciado, ou seja, após comer o pão, agradeça assim: nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti, glória para sempre. Tu, Senhor onipotente, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna através do teu servo. Antes de tudo, te agradecemos porque és poderoso. A ti glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Venha quem é fiel, converta-se quem é infiel. Maranata. Amém. Deixe os profetas agradecerem à vontade. Então, vejamos aqui esse ritual. Não estamos aqui colocando como se fosse o ritual que você devesse utilizar na sua igreja, mas para mostrar como os nossos irmãos cristãos do primeiro século, como eles começaram a organizar a liturgia da Santa Ceia nos seus dias. Vamos falar um pouco sobre os cálices da Páscoa. Não havia somente um cálice, como nós temos apenas um
na Santa Ceia cristã. Na celebração da Páscoa judaica, há 4 cálices. Esses 4 cálices se referem às 4 promessas que Deus concede ao povo de Israel na libertação do Egito, no Êxodo. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. O primeiro cálice relaciona-se a esta promessa: eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, ou seja, das cargas que os egípcios lhes davam. Portanto, aqui está falando do cálice da salvação. Aqui, na segunda promessa, eu os libertarei da escravidão. Aqui está falando do cálice da libertação. A terceira promessa, resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Aqui está falando do cálice do resgate. Esses 3 cálices, Jesus tomou junto com seus discípulos. Eles eram tomados em torno de 2 a 3 horas, a intervalos de 2 e 3 horas, durante a celebração da Páscoa judaica, como é até hoje. O quarto cálice se refere a este aqui: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Na tradição judaica, portanto, estes 3 primeiros cálices, Jesus participou da ceia com eles. Mas o quarto cálice, ele não participou. Este cálice ele deu aos seus discípulos para que eles tomassem, mas ele não participou. Seria o cálice do reino, o reino de Deus junto com os homens, Deus habitando com os homens. Por isso que Jesus fala que este cálice ele vai tomar com os seus fiéis, com os seus discípulos no futuro, no porvir, no reino do Pai, no reino de Deus. O cálice do reino, portanto, é este cálice que nós tomamos. Na celebração da ceia, o cálice que nós tomamos representa o cálice do reino de Deus. E também ele engloba as promessas feitas a todos os demais cálices, as promessas que estão nos demais, ou seja, a promessa de salvação, de libertação, de resgate. Esse resgate que é feito pelo Messias, pelo Salvador, Jesus Cristo. No terceiro item do último tópico, nos fala sobre celebração festiva. É isso que deve ser a Santa Ceia. A ceia, ela celebra a morte e ressurreição de Jesus. Não é uma celebração apenas do seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva. Nosso Redentor vive. Por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Algumas pessoas perguntam sobre a periodicidade. Como ela deve ser feita? Uma vez por mês? A cada 15 dias? A Bíblia não nos dá esse detalhe. Porém, a Bíblia nos mostra no livro de Atos dos Apóstolos que no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, a igreja cristã se reunia para orações, para salmos, para louvores e para partir o pão. Ou seja, eles celebravam a ceia do Senhor toda semana. Toda semana, todo domingo, eles se reuniam para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Portanto, cada igreja tem autonomia para definir quais os dias, qual a periodicidade da celebração da sua Santa Ceia. Na Santa Ceia, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. A conclusão deste estudo é que, nesta lição sobre diferentes perspectivas, vemos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam. Não é uma vacina para dar comunhão a quem não tem comunhão. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito, de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Se a pessoa vive em pecado, não confessa o seu pecado, não abandona o seu pecado e continua participando da Santa Ceia, ela traz sobre si maldição. Ela traz sobre si o castigo de Deus, porque ela está agindo de forma indigna. Ela não está participando dignamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aqui está, portanto, o resumo da nossa 10ª lição da revista CPAD de adultos, neste trimestre estudando sobre a Igreja, o corpo de Cristo. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações.
Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.